Salve, rapaziada concurseira. Aqui é o professor Buraslan. Vou fazer um comentário bacana para vocês sobre uma questão da FCC. A banca que tem, vamos dizer assim, dominado o mercado aqui de concursos estaduais, municipais. É a banca que está dominando aqui. É com ela que a gente vai trabalhar hoje, gente. Vou resolver uma questãozinha aqui. A cada vídeo, a gente vai postando no YouTube, no nosso canal, nas redes sociais, beleza? E aí vocês vão acompanhando nossos comentários aí nas questões, como é que se resolve questões da banca FCC, tá bom? Então vamos lá, galera. A questão aqui, ela trata de um item muito cobrado nos editais da FCC, que é justamente o item que trata sobre disputas territoriais, conflitos estrangeiros na região do Amapá. Então vamos lá, galera. Vou ler o texto, resolver item por item e a gente vai conversando, beleza? Então vamos lá. Em diferentes momentos históricos, houve disputas entre portugueses e demais colonizadores europeus pela ocupação da região do Amapá. Beleza. Durante o período colonial, um episódio que exemplifica essas disputas é o da. Então, o concurseiro tem que se concentrar no texto da questão e no comando da questão, beleza? Então, olha aqui. A questão trata dessas disputas territoriais entre os portugueses e demais colonizadores e ela pede um episódio que trate ou que exemplifique essas disputas. Tranquilo? Passando o slide, eu destaco aqui o item A da questão e vamos analisar com calma. Coloquei duas figuras aqui para que a gente possa analisar com calma. O item A, ou alternativa A, ela diz o seguinte: a expulsão dos holandeses por tropas portuguesas e brasileiras quando estes ocuparam inicialmente o Nordeste e estenderam seus domínios por toda a região Norte. Olha só, gente, para tratar do assunto expulsão dos holandeses, nós tivemos um episódio, que foi a insurreição pernambucana, que tratou desse processo. Mas eu quero mostrar para vocês, para que os holandeses possam ser ou pudessem ser expulsos, em primeiro plano, os holandeses eles tiveram que invadir o Brasil. E o primeiro episódio de invasões holandesas, nós vamos mostrar aqui que foi a invasão da Bahia. Em 1624 e 1625, na época da União Ibérica, a Bahia foi invadida por esses holandeses, região do Nordeste. Depois, em 1630 até 1654, nós tivemos aqui a invasão de Pernambuco, também por esses holandeses. Mas, do outro lado aqui do mapa, eu tenho a imagem aqui de um mapa do Amapá, em destaque, e que nesse Amapá, os holandeses também construíram, na verdade, invadiram e construíram uma fortificação. Nesse caso aqui, o Forte Maricari, ou Maiacaré, né, que foi uma fortificação fundada em 1633, na altura aqui do rio Araguari. Então, eu mostro aqui para você que essa região aqui em questão, deixa eu apontar aqui para você com a caneta laser, o apontador laser, para que eu possa mostrar para você legal. Então, olha aqui, o Forte Maricari ou Maiacaré, ele é fundado aqui na embocadura, né? Aqui próximo à foz do rio Araguari, que é o rio aqui em destaque com essa linha vermelha, beleza? Então, a princípio, eu mostrei aqui para vocês nessa alternativa que os holandeses invadiram na época da União Ibérica, tá? A região do Amapá e também invadiram a região do Nordeste. Só que no Nordeste, eles conquistaram e dominaram toda essa região em amarelo aqui, que vai do Maranhão até a Bahia, aqui próximo de Salvador. Então, eu tenho aqui um domínio holandês dentro do processo. E quando esses holandeses foram expulsos, como trata a questão? A expulsão dos holandeses, eu ressalto aqui a insurreição pernambucana, né? Que ocorre entre 1645 a 54, que foi o principal movimento, né, conseguindo, depois de muitos conflitos, expulsar os holandeses dessa região açucareira. E a alternativa
ela diz assim: a expulsão dos holandeses por tropas portuguesas e brasileiras, quando estes ocuparam inicialmente o Nordeste e se estenderam seus domínios por toda a região norte. Gente, os holandeses tiveram um momento de ocupação na região norte. Não é à toa que eles foram donos de uma região, de uma das Guianas, vamos dizer assim, a Guiana holandesa. Foram três as Guianas: o Platô das Guianas, a Guiana Francesa, a Guiana holandesa, que hoje é o Suriname, e a Guiana inglesa, que hoje é a República da Guiana. Então, eu tenho aqui uma presença holandesa, mas não foi assim, domínio, estenderam seus domínios por toda a região norte. Então, a alternativa A, ela é incoerente. Vamos olhar aqui com calma a alternativa B da questão. Lembrando que a questão, ela quer buscar um dos episódios de disputas territoriais que estão aí dentro desse contexto da região do Amapá. Então, a letra B diz o seguinte, ó: reivindicação dessa região pela França como sendo parte do seu território além-mar, apesar da divisão territorial em favor de Portugal ter sido oficializada pelo Tratado de Utrecht. Gente, o Tratado de Utrecht, ele é um tratado que demarca aí, em 1713, o limite entre o Brasil e a Guiana Francesa pelo rio Oiapoque. Vou lembrar vocês, ó. Em 1713, a França e Portugal assinam um tratado que vai demarcar esse limite dessa fronteira. O limite da fronteira, então, vai ser o rio Vicente Pinzón, que era o mesmo rio Oiapoque, que eu aponto aqui com o apontador laser para você, tá bom? Agora, não podemos esquecer que esse tratado de Utrecht, ele é um desdobramento de uma guerra que ocorreu na Europa, de 11 anos de guerra, né, em que, de fato, no momento de sucessão do trono espanhol, a França quis se unir à Espanha dentro desse contexto e foi, na verdade, guerreada pela Inglaterra, pela Prússia, né, por outros países que se uniram aí para derrotar os franceses e os espanhóis, que foram derrotados. E uma dessas, vamos dizer assim, consequências dessa derrota espanhola e francesa vai ser a perda de alguns territórios na América, né? Não só na América, mas também na Europa, não é isso? E esse desdobramento vai ser assinado o Tratado de Utrecht de 1713, que demarca o limite da fronteira entre o Brasil e a Guiana Francesa, mas eu não posso deixar de citar para você, que é concurseiro, né, que não pode perder uma questão por falta de informação, o desdobramento do Tratado de Utrecht de 1715, gente. A banca FCC poderá, em algum momento, citar o Tratado de Utrecht de 1715 e dizer que esse tratado ele definiu a fronteira do Brasil com a Guiana Francesa, e não é verdade. O Tratado de Utrecht de 1715 ele é um tratado assinado entre a Espanha e Portugal, lá na fronteira sul do Brasil, que, na verdade, essa fronteira ela é ainda indeterminada, porque ela só vai ser determinada, de fato, a partir da assinatura do Tratado de Madrid, porque até então, quem delimitava essa região era o tratado, que vai demarcar essa fronteira justamente dentro desse contexto aí, que é o Tratado de Tordesilhas. Então, vamos lá. A colônia do Sacramento, que foi fundada pelos portugueses em região espanhola em 1681, que foi tomada pelos espanhóis dos portugueses, nesse Tratado de Utrecht de 1715, ela foi devolvida aos portugueses. Então, preste atenção. Como retaliação da guerra de 11 anos na Europa, pela sucessão do trono espanhol, em que Portugal apoiou a Inglaterra e a Inglaterra saiu vencedora, Portugal, obviamente, teve, como vamos dizer assim, um benefício por conta desse apoio. A assinatura do Tratado de Utrecht de 1713, quando Portugal conseguiu demarcar a sua fronteira ao norte, tá? Pelo limite do rio Oiapoque,
e o Tratado de Utrecht de 1715, quando Portugal conseguiu reaver a colônia do Sacramento. Então, me parece não, é a alternativa correta, que marca um desses episódios dessas disputas territoriais. Quando a França assina o Tratado de Utrecht de 1713 e demarca o limite da fronteira com o Brasil pelo Oiapoque, não quer dizer que ela não vá reivindicar novamente essas possessões dessa terra. Toda essa área em cinza que aparece na figura, gente, ó, é a área conhecida aqui no Amapá de região do contestado do Amapá, em que a França contestou essas terras, dizendo que, de fato, o limite da fronteira era o rio Vicente Pinzon, mas que esse limite não era o Oiapoque, era o rio Araguari, esse rio que aparece bem aqui, que eu estou seguindo com a setinha aqui do apontador laser, tá bem? Tá? Então, é por isso que esses 25 mil quilômetros, né, quadrados de terras foram contestadas pela França, que assina o Tratado de 1713 de Utrecht, mas depois de respeito para o tratado, beleza? Então, a alternativa correta dessa questão é a alternativa B. Mas não vamos deixar de olhar as demais. As demais. Aqui eu já deixei, inclusive, marcado para você. Ó. Vou apagar aqui para que eu possa ver com calma. Olha aqui. Ó. A construção da Fortaleza de São José de Macapá para proteger a região da constante invasão de piratas ingleses. Piratas ingleses invadiram aqui essa região, foi? E de embarcações russas, pelo amor de Deus, eu nunca ouvi falar em grandes expedições marítimas ou expansão comercial marítima russa. Imagina só. Estão atraídos por minérios e pelo comércio da borracha, uma outra incoerência dentro da alternativa C, porque o comércio da borracha ele vai criar evidência a partir da segunda metade do século XIX. E a Fortaleza de São José, não te esquece, anota aí, concurseiro. Ela foi fundada, criada, construída entre 1764 e 1782. Foram 18 anos de construção da Fortaleza de São José no século XVIII. Beleza, galera? Então, só para deixar marcado, as principais funções da Fortaleza de São José de Macapá. Eu aponto aqui para vocês, caso apareça uma questão cobrando sobre essas situações. Olha, manter a ordem soberana de Portugal na região e garantir os limites da fronteira. Não esquece, amigo concurseiro, não esquece. A principal função da Fortaleza de São José era resguardar, proteger a principal fronteira da Amazônia, que é a embocadura do rio Amazonas, a entrada do rio Amazonas. Então, a construção da Fortaleza ela veio contemplar essa defesa desse limite dessa fronteira. É a principal função da Fortaleza de São José. Além disso, impedir a entrada de navios invasores, claro, defender a vila abrigando no seu interior moradores dessa própria vila, caso sofresse ameaça, assédio. Imagina, a fortaleza está construída, a vila de Macapá em frente a essa fortaleza, e ao invés do invasor combater a fortaleza imediatamente, ele vai e invade a vila. Os moradores da vila, obviamente, iriam se proteger, se abrigar dentro da fortaleza. Por isso que a Fortaleza de São José ela tem duas casas-matas. Essas duas casas-matas era justamente para abrigar essa população, esses moradores da vila. Então, uma das funções da Fortaleza, além das duas que eu já citei, era abrigar os moradores da vila de São José em caso de ameaça de assédio. Além disso, elo de comunicação e vigilância entre as demais fortificações espalhadas pelo interior, são várias fortificações espalhadas na Amazônia, né? Servir como base e reabastecimento para o exército aliado, além de assegurar a exploração desses produtos conhecidos aqui, produtos regionais, conhecidos como as drogas do sertão. Beleza? Então, aqui eu apontei 6 funções da Fortaleza, caso alguma outra questão queira cobrar, mas a Fortaleza ela não sofreu assédio inglês aí nesse processo, muito menos de assédio de embarcações russas, porque os russos não tinham embarcações dentro desse contexto. Muito bem? A alternativa D diz assim, assinatura do Tratado de Tordesilhas, né? A
assinatura do Tratado de Tordesilhas entre Espanha e Portugal, que retirou a região do Amapá e suas adjacências da possessão da coroa espanhola, após diversos conflitos. Então, gente, como é que eu posso apontar um dos conflitos, um dos episódios de conflitos, a assinatura do Tratado de Tordesilhas? Se o Tratado de Tordesilhas é assinado no dia 7 de junho de 1494, nem o Brasil ainda havia sido oficializado colônia de Portugal. Ele só é oficializado com a Esquadra Cabralina em 1500. Eu estou falando de 1494, gente. Olha, a linha de Tordesilhas, ou o Tratado de Tordesilhas, ele é uma linha que vai dividir o domínio espanhol e o domínio português. Essa linha divide essa América, não só a América, o mundo, entre portugueses e espanhóis. Mas o Amapá ele está muito bem posicionado, por isso eu destaquei aqui na imagem, do lado do domínio espanhol. Então, a assinatura do tratado entre Portugal e Espanha, que é o Tratado de Tordesilhas, não retirou a região do Amapá do domínio espanhol. Não vai ser. Mesmo porque esse tratado, sequer o Brasil já havia sido colonizado aqui dentro do contexto, tá bom? E ele permanece aqui dentro desse processo. E a alternativa E é a alternativa que trata sobre a Guerra da Lagosta. Ó, a alternativa é essa. Decretação da Guerra da Lagosta entre colonos portugueses e franceses, uma vez que os habitantes da Guiana Francesa pescavam ilegalmente lagosta no litoral brasileiro. Gente, uma notícia que eu coloquei aqui para exemplificar essa questão é da Gazeta do Povo, jornal local, que diz assim: a lagosta é nossa. Entre 1961 e 63, Brasil e França disputam a pesca da lagosta no litoral nordestino. Por pouco, o imbróglio não terminou em guerra. A Guerra da Lagosta não foi uma guerra, ela foi uma disputa entre a Guiana Francesa e o Brasil por essa pesca, mas o contexto não é um contexto colonial. 1961 a 63 é o governo de João Goulart, lembra, na República? Antecede, inclusive, a própria ditadura militar. Então, está fora de contexto, né? Ela não é um episódio dessas disputas territoriais. Eu volto aqui na questão e marco a questão correta para você, meu amigo concurseiro. Essa foi mais uma dica do professor Buraslan. Beleza? Até a próxima. Vamos que vamos. Siga no meu canal. Dá o like aí no canal e, obviamente, te inscreve, passa para quem for concurseiro que nem você, que seja seu amigo, que gosta de estar estudando a história do Amapá. Um grande abraço, valeu, fica com Deus.